Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1070. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Grêmio e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Segundo jogo, Flamengo e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo, Palmeiras e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo, Pouso Alegre e Aparecidense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pouso Alegre a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Aparecidense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Criciúma e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo, Bahia e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo, Cuiabá e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Oitavo jogo, Guarani e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Nono jogo, Juventude e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Cruzeiro e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Bragantino e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo, Santos e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 13º jogo, Vasco e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 14º jogo, Paysandu e CSA pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.